Nos últimos anos, existe uma crescente propaganda da grande mídia sobre alienígenas visitando a Terra. A gente vai falar agora de uma pesquisa feita, né? que diz que existe vida em outro planeta. O renomado físico britânico Stephen Hawking fez declarações intrigantes sobre a vida fora da Terra. É tudo que a gente queria saber, né? O cientista afirma que é perfeitamente racional achar que os alienígenas existem. Existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. A crença na vida extraterrestre tem se tornado para muitos uma nova religião, substituindo crenças tradicionais. Pesquisas mostraram que pessoas são suscetíveis à possível existência de extraterrestres. Para eles, a ufologia é a substituta da religião. A teologia tradicional cristã pode ser dividida em 4 tópicos: a criação, a queda, a redenção e a restauração. A crença na vida extraterrestre tenta substituir esses 4 pontos, criando uma nova religião. Nessa religião, o Criador é substituído por aliens de outros planetas. A queda é substituída por uma catástrofe climática e que os aliens não vão permitir que a natureza seja destruída por nós. Os aliens são os salvadores da humanidade e vão proteger a Terra de nós mesmos. Haverá uma restauração em que a Terra será o novo Éden, ocupada apenas por pessoas preocupadas com a natureza. Essas crenças são difundidas no entretenimento mais popular hoje, a ficção científica. Por exemplo, das 10 maiores bilheterias de todos os tempos, 7 envolvem alienígenas. A cultura pop está moldando a visão de mundo das pessoas. A crença na ficção científica é tão grande que os governos financiam programas bilionários como o SETI, a busca por vida inteligente extraterrestre. Você acredita em ETs? Olha só essa história. Em busca de renovação do financiamento público para as pesquisas, astrônomos do Instituto SETI, uma entidade séria, afirmam ao Congresso americano que as evidências confirmam a possibilidade de existência de vida extraterrestre e ressaltam a importância desse estudo para o avanço científico. Os estudiosos do Instituto que busca inteligência extraterrestre apontam que em 50 anos de pesquisas há evidências suficientes para garantir que a possibilidade de vida além da Terra é real. Eles tentam renovar o financiamento para continuar na busca por vida alienígena inteligente. Além da filosofia alien, com a cultura pop da ficção científica, temos ainda outro combustível para a nova era: o avistamento de OVNIs. Eu vi no meu sítio, eram 2 pratos de alumínio e tal, mostrei até para os elitos, para o meu irmão, lá. Outra vez eu estava em Natal, no Hotel Reis Magos, e fui lá fora para ver se amanhã fazia sol e tal. Quando eu olhei para ver se tinha estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no Leme, aquela coisa assim, balançando, laranja, aí aquela coisa fez... Ficou vermelho e balançando no posto 6. Ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 da manhã. Eram 5h15, eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu, um amigo meu, num táxi, e ele disse: o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei: se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse: rapaz, é um disco voador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Eu estava indo para casa e baixaram 2 naves, assim, mas bem próxima do carro. Você sentia tipo uma pressão, assim, e olhar pelo... Você chegou a ver, literalmente ver? Vi. Já vi séries. Eu tinha um amigo que morava em Araraquara, era um engenheiro, e eles tinham aquela máquina de filmar Super 8. Eu vi 10 vezes esse filme, Super 8. Assim, ó, voando baixinho, 2.000 metros, grande, devagar, e ele entrou numa nuvem, e aquela nuvem, quando ele entrou, ela ficou cor de abóbora.
E muitas vezes eu vi esse filme. Até pedi pro filho dele, arruma isso pra gente mostrar. Mas ele falou, papai morreu, tem mais de 5.000 filmes, não catalogou, já deve ter acabado. Sonho em ser abduzida por um disco voador. Muitas pessoas têm visto coisas aparentemente inexplicáveis no céu. Pessoas, especialmente médiuns espíritas, têm visto seres cinzas, pequenos e de cabeça grande. Já outros têm observado seres que parecem répteis. Também tem os chamados seres evoluídos, uma força intergaláctica. O pesquisador secular de OVNIs John Kell diz: os OVNIs não parecem existir como objetos tangíveis e manufaturados. Eles não estão em conformidade com as leis naturais do nosso meio ambiente. Eles parecem ser nada mais do que transmogrificações, adaptando-se às nossas habilidades de entendê-los. Os milhares de contatos com as entidades indicam que são mentirosos e artistas. H.G. Wells, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke foram talvez os 3 maiores escritores de ficção científica. Eram todos ateus, acreditavam em aliens e no evolucionismo. A crença em um universo de bilhões e bilhões de anos condicionou as pessoas a aguardarem a visita de alienígenas. Ora, se a vida surgiu numa sopa primordial e evoluiu na Terra, então outras civilizações teriam evoluído em planetas distantes, muito antes da Terra. E essas civilizações seriam mais avançadas tecnologicamente do que nós. Esse é o pensamento do famoso astronauta da NASA, Gordon Cooper. Anos mais tarde, Cooper procurou as Nações Unidas para propor a formação de um comitê para explorar os OVNIs. Fale sobre a carta para a ONU. A carta foi enviada após uma reunião que tive com Kurt Waldheim e o Conselho de Segurança da ONU. A proposta era encorajar a ONU a formar um comitê para comparar relatos, dados e informações e tentar estudar o fenômeno de uma forma imparcial e neutra. Eis um trecho da carta. Acredito que esses veículos extraterrestres e suas tripulações estejam visitando nosso planeta e que sejam um pouco mais avançados do que nós. O senhor acha que os governos tentam esconder essas informações por se tratar de seres mais avançados? É bem possível. Talvez alguém esteja na escuta. Este ano a NASA anunciou o projeto Origins. Seu objetivo? Procurar planetas habitáveis que orbitem estrelas próximas. Em breve, o governo vai começar a abordar o assunto dos OVNIs e dos extraterrestres de uma forma bem diferente. A pressão para que o governo divulgue essas informações está aumentando cada vez mais. E creio que em breve eles venham a divulgar todo esse conhecimento. Além de Cooper, o astronauta Edgar Mitchell, que supostamente pisou na Lua, falava abertamente sobre a existência de alienígenas e que o governo americano esconde dados sobre eles. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute, but this is big. So, whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me
Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen, I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. Eles disseram que pisaram na Lua e todo mundo acreditou. Você acha que as pessoas não acreditariam quando eles falassem que vão salvar toda a humanidade? Ou talvez quando acharem vida em outros planetas? O mundo inteiro vai acreditar. As pessoas não têm conhecimento e aceitam tudo que passa na TV. Sabe, isso é até profético. E com grandes sinais e maravilhas serão enganados. O culto aos aliens é um dos movimentos que mais cresce no mundo. Na verdade, existe uma religião chamada Rael, o movimento raeliano. O símbolo dessa religião é uma estrela de 6 pontas, com uma suástica no meio. Essa religião diz que os humanos foram criados por seres de outros planetas. Além disso, os seguidores de Rael pretendem inaugurar um governo mundial sobre a Terra, formado pelas pessoas mais evoluídas. Essas ideias me parecem muito com o espiritismo. Este é Divaldo Franco, uma das maiores autoridades do espiritismo no Brasil. Vamos ouvir um pouco o que ele diz. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcione. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros. Perceba que ele se refere à evolução. Repare na conexão entre espiritismo, evolucionismo e alienígenas. Na narrativa sublime do Espírito Emmanuel para o Chico Xavier, Os Emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade. Aqui, ele diz que esses tais guias da humanidade vão mudar o nosso corpo. Provavelmente a nossa genética. A visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres para desenvolverem biologicamente o corpo humano. A ideia é que os alienígenas vão alterar o DNA de toda a humanidade para que aconteça o próximo passo evolutivo. Eu não duvido que os médiuns realmente conversam com espíritos.
nem todos os médiuns mentem em seus relatos. Porém, todos os médiuns foram enganados por esses espíritos. Os tais seres evoluídos que dizem ter nos criado e que vão melhorar a nossa genética no futuro são, na verdade, demônios. Os demônios que a humanidade já tanto idolatrou e se prostrou na antiguidade. Hoje, a idolatria aos demônios acontece em clínicas de planejamento familiar, em centros de espiritualidade, na política, em quase todos os lugares. É um engano unindo ciência, tecnologia e espiritualidade. Um engano sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Basicamente, um engano sobre as nossas origens. Esse engano está sendo realizado por anjos caídos, também conhecidos como demônios. Eles aparecem sob várias formas e podem até afetar o mundo físico. Eles criam confusões, perturbam e usam uma ampla gama de ensinamentos místicos e gnósticos com falsos testemunhos. O objetivo deles é desviar a humanidade do caminho que é Cristo. O Espírito diz claramente que em tempos posteriores alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. Um dos principais tópicos da nova era é o crescimento populacional. A população mundial tem dobrado a cada 100 anos, desde 1800. Para os raelianos e todos os movimentos da nova era, isso é um problema. A crescente humanidade, supostamente, estaria destruindo a Terra, ou como as bruxas chamam, destruindo a Mãe Natureza. O ser humano passa então a ser visto como uma erva daninha na Terra. Era um monumento em granito que foi feito na década de 80. Nele existiam 10 inscrições em 8 línguas diferentes. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Essa inscrição, comparando o ser humano com um câncer, se baseia em outra inscrição na pedra, que diz: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Como fazer isso? A segunda instrução nos dá uma dica. Tem a ver com filhos e casamento. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Em outras palavras, casamentos arranjados provavelmente por alguma organização do governo. O governo iria selecionar quais pessoas, baseadas em suas características físicas e mentais, poderiam casar. Acho que já vimos isso em algum lugar. Isso é uma forma de seleção artificial, assim como se faz na reprodução do gado. Terceira instrução: unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. A unidade por meio da língua é fundamental para uma nova ordem global. Sem comunicação, não existe projeto nem negócio. Quarta instrução: controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Você acredita literalmente na Bíblia, no dilúvio de Noé, na Terra Jovem, na Torre de Babel? Não será permitido, pois isso é fundamentalismo.
A razão moderada é a crença apenas na natureza e que não há nada fora dela. A sua fé e tradições serão controladas por um filtro naturalista. Ok, essas instruções me parecem as próprias ideias do anticristo. Os governos, juntamente com seus conselheiros científicos, não reconhecem, pelo menos não oficialmente, a existência de um mundo sobrenatural e de demônios. A ideia é que tudo pode ser explicado de uma forma natural. Assim, o próprio governo criaria uma nova religião, não mais de anjos ou demônios, mas sim da natureza. Nessa nova religião, a natureza e a tecnologia passam a ocupar um lugar mais importante do que o próprio homem. É exatamente esse cenário que as pessoas que fizeram as pedras guias querem para o futuro. As acusações contra a superioridade do homem em relação à natureza crescem a todo momento. Aquecimento global, crescimento populacional, interrupção da vida no útero e muitas outras coisas. A transformação da sociedade que deixa de acreditar em Deus e passa a seguir um grupo de notáveis, cientistas e técnicos que vão proteger a natureza do próprio homem. A nova era é a era em que a ciência ultrapassa a democracia. A nova era é a era da tecnocracia, do transhumanismo. Imagine o cenário, falsos profetas chegando, dizendo que são nossos criadores, nos marcando na mão e na testa e modificando a nossa genética. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Que tipo de ser poderia fazer isso? Demônios. Mas os demônios não são seres espirituais? Mas tem um porém. Muitos acham que os anjos são algum tipo de espírito que nunca pode se materializar. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Em Gênesis 18, 3 visitantes espirituais em forma humana falam com Abraão. Na verdade, eles até comeram carne, leite e manteiga. Isso significa que anjos têm estômago, órgãos e um sistema digestivo? Não sei. O que dá para saber pelo texto é que seres espirituais são capazes de se manifestar como entidades físicas aqui na Terra. Eles podem interagir com a nossa realidade material. E não só isso, seres espirituais, anjos e demônios podem também fazer grandes sinais e maravilhas. Em Êxodo 7, os magos do faraó, sob influência de demônios, conseguiram transformar seus cajados em serpentes. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou seu cajado diante do Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles.
Teria sido uma ilusão dos magos? O fato é que o texto não menciona que foi uma ilusão e é difícil imaginar uma cobra real comendo uma ilusão. Pessoas hoje têm experimentado fenômenos demonológicos. No meu vídeo com o título Abduzido o Poder do Nome de Jesus, muitas pessoas relataram experiências desse tipo. Já tive uma experiência parecida. À noite no meu quarto, de repente, fiquei paralisado e senti presença demoníaca. Não consegui me mexer nem falar por uns instantes. Quando consegui, depois de muito esforço, dizer "O sangue de Jesus tem poder", finalmente fui solto e livre desse evento. Me senti totalmente paralisado. Não podia falar e senti como se eu estivesse no meio de uma ventania. Uma sensação de impotência. Então clamei pelo nome de Jesus e tudo parou instantaneamente. O fenômeno OVNI é o antigo engano espiritual dos demônios sob a roupagem moderna de discos voadores e seres de outros planetas. Esse engano está sendo realizado com a intenção de perverter a humanidade, com mentiras sobre o homem e a criação. Nos últimos dias, a Bíblia afirma que os homens vão acreditar numa forte ilusão, em uma mentira. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Essa mentira pode muito bem ser uma invasão alienígena. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, com a veneração máxima pela ciência, com a veneração máxima pela ciência. Para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto. As religiões da nova era, que falam em vibrações, comunicação com seres evoluídos de outros planetas, tão somente realizam as mesmas práticas antigas oriundas do paganismo. Não são coisas novas, apenas com uma outra roupagem. Tem raízes no budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo e em todas as religiões orientais místicas e mais recentemente no espiritismo.
Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que estamos vendo é impressionante. Não apenas médiuns, espíritas, psíquicos, iogues e malucos, mas agora os cientistas de ponta tentam contatar seres espirituais que eles acreditam serem entidades altamente evoluídas, divinas, com grande conhecimento e com mais poderes do que os humanos possuem. É preciso um pouco de discernimento para perceber que a tentativa de contatar entidades não físicas abre a porta para todos os tipos de engano satânico. A Bíblia condena qualquer tipo de contato com espíritos, entidades de outras dimensões, os chamados alienígenas. Não se encontrará entre vós alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor. No passado, eles eram elfos e fadas manifestando-se em culturas do mundo antigo. Hoje, eles são astronautas de outros planetas. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Nada disso é novo. Os magos modernos são aqueles cosmólogos com suas ideias extravagantes, tipo universos paralelos e multiverso, que servem para alimentar a nova era, a agenda alien. Então essa nova astronomia se chama exoastronomia, exo de outros, externos, ou astrobiologia, porque a pergunta que se segue imediatamente é, mas e aí? Se tem tanto planeta no mundo, na galáxia, será que tem vida fora da Terra? Então hoje, essa conversa de ET é uma conversa que os cientistas não só participam, mas ganham bolsa para poder avançar esse campo. A astrobiologia é uma área que está explodindo hoje em dia. Não há dúvida maior. É hora de comprometimento na busca de vida fora da Terra. A ciência e os cientistas têm um papel fundamental na agenda alien. César Lattes, talvez o maior físico brasileiro de todos os tempos, respondeu à pergunta: quais as principais diferenças entre a física de hoje e a praticada há 50 anos? Muito mais charlatanesca, porque o pessoal fica falando bobagens. A nova era vai ser uma era de bobagens. As pessoas estão observando luzes estranhas no céu. A explicação para esse fenômeno levou a muitas ideias. Alienígenas visitando a Terra.
e até mesmo bases secretas na Antártida. O fenômeno OVNI está acontecendo. Sim, discos voadores existem. O exército americano secretamente construiu esse disco voador, VZ-9 Avrocar. Era uma das armas secretas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O disco não foi bem sucedido nos testes. O projeto, então, foi destruído. Se desde a década de 60 o exército americano estava fazendo discos voadores em segredo, por que hoje, com mais tecnologia, os discos voadores também não estejam sendo feitos? Discos voadores no céu seriam, na verdade, naves secretas do exército? Engenheiros, principalmente da Alemanha do Bigodinho, afirmavam que trabalhavam em projetos de discos voadores. Neil Christiansen, um cientista alemão que foi preso aqui no Brasil, disse certa vez: "Os discos voadores são uma realidade. Trabalhei em 1940 na construção deles." Na Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos aliados relataram terem visto pequenas bolas de fogo no céu. Essas bolas de fogo foram chamadas de Foo Fighters. Na época, se acreditava que os Foo Fighters eram um tipo de arma secreta dos alemães. A hipótese mais aceita hoje é que os Foo Fighters eram, na verdade, fenômenos atmosféricos. Ok, mas com certeza o Orten 229 não era um efeito atmosférico. Em 1945, o exército americano invadiu uma fábrica de aeronaves na Alemanha. Nessa fábrica, as tropas americanas descobriram algo fascinante. Apenas a fuselagem e os motores estavam presentes no local. Para a época, tinha um design revolucionário, à frente do seu tempo. Aqui está um teste com um protótipo do Orten 229. Vendo à distância, até que parece um disco voador. O exército americano, então, colocou em ação a Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi um plano secreto para cooptar a tecnologia da Alemanha nazista para os Estados Unidos. Isso levanta uma hipótese. Seria possível que o exército americano, depois de tanto tempo de pesquisa, tenha conseguido produzir coisas como discos voadores? Existe alguma possibilidade de que o crescente avistamento de OVNIs seja, na verdade, o avistamento de armas secretas do exército? Essa hipótese me parece mais plausível do que seres de outros planetas viajando trilhões de quilômetros e passando um tempinho aqui na Terra. Segundo pesquisas recentes, 20 milhões de americanos dizem já terem visto algum OVNI.
E, curiosamente, o assunto OVNIs está entre os presidentes americanos. If I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president... It was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Think of how all the differences among people on Earth would seem small if we felt threatened by a space invader. That's the whole theory of independence. You're right. You're right. Everybody gets together and makes nice, and, you know. You and Bill O'Reilly would be hiding in a bunker together. When you were in office, and I don't know when this happened or if it happened, did you go through the secret files, the UFO documents? Because if I was president, that'd be the first thing I did. You know, it's funny. My daughters asked the very same question. They did? Yeah. Would you be allowed to tell your daughters what was in those files? No. You would not? No. Now that you're out of office, you can do anything you want, right? True, yeah. But I'm not telling you. You're not telling me. You're not telling me what? Are you not telling me that you looked at them? I'm not telling you nothing. We had your husband, President Clinton, on this show. He said, I asked him about UFOs and Area 51, and if he looked in, because if I was president, that's the first thing I do. I go right into those files and see what was going on. Right. And he said that he did do that. Yes. And that he didn't find anything. Well, I'm gonna do it again. Yeah, why not? Right? And you know, there's a new name. It's unexplained aerial phenomenon. Unexplained aerial phenomenon, Yep, really? Yep, UAP. That's the latest nomenclature. I like the old one. I like UFO. I don't know why. Well, I think we can use them interchangeably, but I would like us to go into those files and hopefully make as much of that public as possible. If there's nothing there, let's tell people there's nothing there. What if there is something there? Well, if there is something there, unless it's a threat to national security, I think we ought to share it with the public. O assunto OVNIs não está presente apenas nos presidentes americanos mais recentes. Na verdade, desde Thomas Jefferson. Ano 1800. O então vice-presidente americano Thomas Jefferson relatou avistamento de OVNI na cidade de Baton Rouge. Seu avistamento foi publicado até numa revista da época. O correspondente de Jefferson disse: o objeto voava baixo e se movia a uma velocidade extremamente alta, desaparecendo de vista em 15 segundos. Testemunhas oculares descreveram como sendo tão grande quanto uma casa. Harry Truman. Truman foi presidente dos Estados Unidos entre 45 e 53. Em julho de 52, um controlador de tráfego aéreo relatou 7 objetos voadores não identificados se aproximando da cidade de Washington.
Segundo testemunhas, esses objetos voadores ficaram pairando sobre o Pentágono e a Casa Branca. Com a pressão do povo, o presidente Truman falou publicamente sobre os OVNIs. Chief of Staff talk to you or concern you about the unknown and the unidentified flying object? Oh yes, we discussed it at every conference that we had with the military, and they never were able to make me a concrete report on. There's always things like that going on, flying saucers, and they've had other things, you know. Jimmy Carter. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 77 e 81. Jimmy Carter falou sobre a sua experiência com OVNIs. Gathered in a schoolyard with about 20 other men, and we saw a bright light appear in the distant western skies, and it got closer and closer, and when it was just above the treetops, it changed color. And then it stayed there for a while, and then it disappeared into the distance. And none of us could ever imagine what it was, and I still don't know what it was. Ele fez questão de comunicar o Departamento Internacional de OVNIs, que investigava esse tipo de fenômeno na época. Em seu relatório oficial, Carter diz que o objeto emitia luz e sua cor alternava entre vermelho, azul e de volta para o branco. Ronald Reagan. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos entre 80 até 88. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? O futuro presidente, governador Ronald Reagan, voa rumo a Bakersfield em seu jato Cessna, quando avista um objeto estranho pela janela. Eu olhei pela janela e vi essa luz branca. Estava zigue-zagueando. Fui até o piloto e disse: "Você já viu algo assim?" Ele ficou chocado e disse: "Não." Eu disse a ele: "Vamos seguir." Seguimos por alguns minutos. Era uma luz branca muito forte. Seguimos para Bakersfield e de repente, para nossa surpresa, foi direto para o céu. But I've often wondered, what if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Wouldn't we all of a sudden find that we didn't have any differences between us at all? We were all human beings, citizens of the world, and wouldn't we come together to fight that particular threat? Eisenhower. Dwight Eisenhower foi presidente dos Estados Unidos entre 53 até 61. De acordo com Timothy Good, um ex-consultor do Congresso dos Estados Unidos e do Pentágono, Eisenhower conheceu os extraterrestres numa remota base aérea, Holloman, no norte do Novo México. Essa é uma foto de um objeto não identificado na base Holloman. Anos antes, em 47, o Novo México protagonizou o caso mais famoso da ufologia mundial, o caso Roswell. I got a letter from 13-year-old Ryan from Belfast. Now, Ryan, if you're out in the crowd tonight, here's the answer to your question. No. As far as I know, an alien spacecraft did not crash in Roswell, New Mexico in 1947. And Ryan, if the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. No dia 8 de julho de 47, em Roswell, Novo México, o jornal Roswell Daily Record
publicou na primeira página que um grupo de bombeiros da Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse de destroços de um disco voador. Dias antes, o piloto Kenneth Arnold relatou um avistamento de um objeto muito rápido no céu, com forma de disco voador. '47 foi o ano do lendário incidente de Roswell, quando uma suposta nave alienígena aterrissou no Novo México e a Força Aérea dos Estados Unidos supostamente recuperou corpos alienígenas dos destroços. Além disso, na década de 90, alguns entusiastas desse assunto fizeram um vídeo chamado Autópsia Alien. Viralizou na internet e as pessoas realmente acreditaram que se tratava de um alienígena do incidente Roswell. Bom, o que eu penso? Não há praticamente nenhuma prova da existência de alienígenas. Ainda assim, o número de relatos de abduções e avistamentos de OVNIs só faz crescer com o tempo. O fenômeno OVNI pode ter algum fundo de verdade. Não do jeito que nos foi contado, mas sim de um modo muito mais sombrio e misterioso. Francis Crick recebeu o Prêmio Nobel de Química pela descoberta do DNA. Certa vez, ele disse: "A origem da vida parece no momento ser quase um milagre. Tantas são as condições que seriam de ter sido satisfeitas para dar certo." Crick não acreditava em Deus como Criador. Então, propôs que a vida se originou no espaço e que chegou à Terra. Essa ideia é conhecida como panspermia. Em seu livro Life Itself, Crick propôs que alguma forma de vida primordial foi semeada na Terra por alienígenas em naves espaciais há bilhões de anos. Toda vez que escrevo um artigo sobre a origem da vida, juro que nunca escreverei outro, porque há muita especulação e poucos fatos acontecendo. Os alienígenas ao longo do tempo vêm sendo usados como uma explicação para a origem da vida. Biólogos famosos como Richard Dawkins também dizem que os alienígenas podem ter semeado a vida na Terra. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto, perhaps this planet. Especulações sobre vida em outros planetas não é uma coisa nova. E muito do sensacionalismo desse assunto foi feito pela maior agência espacial do mundo, a NASA. Agosto de 96. As manchetes dos jornais anunciam a maior reportagem do ano: Vida em Marte.
uma rocha de basalto descoberta na Antártida em 84 foi anunciada como sendo uma rocha de Marte. It is well worth contemplating how we reached this moment of discovery. More than 4 billion years ago, this piece of rock was formed as a part of the original crust of Mars. After billions of years, it broke from the surface and began a 16 million year journey through space that would end here on Earth. It arrived in a meteor shower 13,000 years ago. And in 1984, an American scientist on an annual U.S. government mission to search for meteors on Antarctica picked it up and took it to be studied. Appropriately, it was the first rock to be picked up that year, rock number 84001. Today, rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. Imagine você o cenário proposto. Um vulcão de Marte expeliu essa rocha que chegou à Terra. Ou um asteroide colidiu com Marte, tirou pedaços dele e esses pedaços de rocha vieram até a Terra. Muita baboseira, certo? Mas isso nem é o pior. Alguns cientistas disseram que essas rochas tinham bactérias fossilizadas de Marte. Em 2002, se descobriu que uma rocha em um museu da Nova Zelândia tinha cristais semelhantes aos cristais encontrados na suposta rocha marciana. Essa rocha do museu era conhecida por ter se originado em uma erupção vulcânica no século XIX. E esse processo de erupção produziu uma rocha muito parecida com a suposta rocha de Marte. Além disso, as rochas do Columbia River Basalts nos Estados Unidos são muito parecidas com a suposta rocha marciana. Na época, todo o marketing criado pela NASA de vida em Marte era, na verdade, puro sensacionalismo. Ela percebeu que o Congresso americano não financia projetos sem popularidade. A agência espacial aprendeu a jogar o jogo midiático para ganhar dinheiro. Curiosamente, no mesmo ano da suposta rocha com bactérias de Marte, o filme Independence Day, que fala de uma invasão alienígena, foi lançado. A NASA encomendou um relatório para determinar a reação da sociedade caso seja divulgada a existência de extraterrestres. E ela tirou uma conclusão bizarra. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. We may no longer be alone in the universe. Disse Matt Montag, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Embora a descoberta da vida inteligente em outras partes do universo não seja provável no futuro imediato, ela pode, no entanto, acontecer a qualquer momento.
A descoberta de seres inteligentes em outros planetas poderia levar um esforço total da Terra para contactá-los, ou poderia levar a mudanças radicais ou até mesmo a queda da civilização. As sociedades seguras de seu lugar se desintegraram quando confrontadas por uma sociedade superior. Tipo uma nova era, uma nova ordem mundial. Atenção, estamos sendo atacados. Marcianos por toda parte. Precisamos de ajuda agora. 30 de outubro de 1938. Uma rádio na cidade de Groversmill, Estados Unidos, anuncia por 60 minutos uma série de notícias sobre uma invasão alienígena que estava acontecendo naquele momento. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Foi tudo uma farsa narrada e escrita por Orson Welles. Ele se baseou no livro Guerra dos Mundos, do autor H.G. Wells. Apesar de ser um teatro, foi extremamente realista e muitas pessoas acreditaram. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the lives and property of its people. However, I wish to impress upon you, private citizens and public officials, all of you, the urgent need of calm and resourceful action. Fortunately, this formidable enemy is still confined to a comparatively small area, and we may place our faith in the military forces to keep them there. In the meantime, placing our faith in God, we must continue the performance of our duties, each and every one of us, so that we may confront this destructive adversary with a nation united, courageous, and consecrated to the preservation of human supremacy on this earth. I thank you. As pessoas ficaram em pânico. A histeria atingiu todos os Estados Unidos. As pessoas fugiram de suas casas e pegaram em armas para se defender. Milhares chamaram a polícia. Até a Guarda Nacional foi mobilizada. Pânico total. Orson Welles, tempos depois, pediu desculpas por essa grande trollagem. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. The date of the broadcast was 1939, and it came rather as a great surprise to us that
a story, fine H.G. Wells' classic fantasy, the original for so many succeeding comic strips and adventure stories and novels, about a mythical invasion by monsters from the planet Mars should have had so profound an effect upon radio listeners. Toda essa histeria surgiu num programa fictício de rádio. Veja bem, rádio. Os ouvintes não tinham os benefícios dos efeitos especiais de Hollywood. Só a imaginação foi suficiente para enganar todo mundo sobre uma invasão alien. Talvez o único ponto positivo dessa fraude é que o local onde os marcianos de mentirinha pousaram virou um ponto turístico da cidade. Agora, pensa comigo, em 1938 não tinha tanto avistamento de OVNIs como nos dias de hoje. Não existia foguetes e os aviões a jato sequer tinham sido inventados. Ué, então por que as pessoas entraram em pânico? Por que as pessoas acreditaram tão facilmente numa invasão alienígena? Apesar da completa ausência de evidência da existência de seres de outros planetas, as pessoas acreditaram. A invasão alien começou, pelo menos na mente das massas. É muito fácil enganar as pessoas. Notícia de última hora. Alienígenas existem e chegaram à Terra. Eles prometeram acabar com o aquecimento global. Marina Silva acredita que eles são do bem, porque têm cor verde. A mídia tem o poder de manipular e convencer as pessoas. A transmissão de rádio em Groves Mill provou isso. E a história costuma se repetir. Pesquisas afirmam que até 4 milhões de norte-americanos dizem terem sido abduzidos por alienígenas. 20 milhões contam já terem visto um OVNI. De fato, alguma coisa está acontecendo. Um dos casos mais famosos de abdução ocorreu em outubro de 57, aqui no Brasil. Um fazendeiro chamado Antônio Vilas Boas, enquanto dirigia o seu trator, viu uma luz. Várias criaturas pequenas, usando roupas e capacetes, o levaram preso até uma nave. A bordo da nave, os aliens o despiram e fizeram que respirasse um gás. Os aliens realizaram procedimentos médicos em Vilas Boas. Depois, uma fêmea alien, parecida com um ser humano, o seduziu. Quando Vilas Boas saiu da nave, notou que mais de 4 horas se passaram desde que foi abduzido. O caso Vilas Boas foi precursor de milhões de abduções semelhantes no futuro. Setembro, 1961. Barney e Betty Hill estavam voltando de carro para casa. No caminho, eles observaram um objeto que parecia segui-los. Barney parou para observar o objeto através de binóculos.
Ele ficou chocado ao ver rostos numa janela de nave olhando para ele. Assustado, Barney voltou para o carro e partiu. Essa foi a última coisa que eles se lembravam antes de chegarem em casa. A sensação de perda de tempo é muito comum nos relatos de abduções. Betty começou a ler livros sobre OVNIs. Betty tinha sonhos perturbadores sobre procedimentos médicos enquanto estava dentro de um disco voador. Ela se lembra de um teste de gravidez com uma agulha no umbigo. Técnica essa que não existia na época. Barney também estava tendo problemas. Começou a sofrer de úlceras estomacais e queixas genitais. Tanto Barney quanto Betty ligavam esses problemas à abdução. Eles descreveram os seres com cerca de 1,5 metro de altura, tendo grandes olhos escuros e oblíquos. A boca era pequena. Betty lembra de ter visto um mapa estelar na nave e que esse mapa seria de onde os aliens vieram. Ela conseguiu lembrar detalhes do mapa. Alguns afirmam ser um diagrama de sistema estelar que só foi descoberto anos depois da abdução de Betty. Sob hipnose, Betty lembrou que o contato com os alienígenas a imobilizou completamente. Ela foi levada até uma nave e começaram a fazer exames invasivos e dolorosos. Os alienígenas diziam que esses experimentos eram um tipo de revelação. Betty passou por 12 meses de avaliações psiquiátricas, hipnose e polígrafo. Depois de tudo isso, foi determinado que Betty estava sã e acreditava mesmo em sua experiência de abdução. Caso Travis Walton. Travis e seus amigos estavam voltando para casa depois do trabalho. Até que eles viram uma forte luz pousando no horizonte ao redor das árvores. Travis quis investigar e foi na direção dessa luz. A luz empurrou Travis. Seus amigos, com medo, fugiram. Travis foi abduzido. Esse relato de abdução inspirou o filme Fogo no Céu. Algo interessante nos casos de abduções é que eles seguem certos padrões. Captura. A experiência geralmente acontece à noite, quando um indivíduo, ou às vezes em grupo, está dirigindo um carro, sentado em casa ou dormindo na cama. Daí, ele vê uma luz ou um OVNI, ou até uma sombra que aparece por perto. Esta é, frequentemente, a última lembrança do abduzido. Exames médicos. Uma vez na nave, os abduzidos geralmente são despidos e colocados numa mesa de exame. Muitas vezes os seus olhos são escaneados. Óvulo e esperma são removidos da vítima. E às vezes, os abduzidos são forçados a terem relações íntimas. Conferência. Nessa fase, os alienígenas dão aulas para os abduzidos. Eles usam métodos telepáticos e comunicam as razões das suas atividades.
dizem para os abduzidos que eles foram escolhidos para uma missão. Passeio. Em raras ocasiões, o abduzido faz um passeio na nave. A experiência mais comum é de ir ao incubatório. O abduzido vê vários recipientes com líquido e fetos de híbridos. Retorno. A vítima é levada de volta para casa, carro, cama ou qualquer outro lugar para retornar à sua rotina. Os alienígenas geralmente dizem para os abduzidos esquecerem a experiência. Depois de voltar, o abduzido não tem nenhuma lembrança do evento da abdução, mas eles sofrem efeitos da abdução durante semanas ou até anos. Os efeitos físicos incluem náusea e dor em várias partes do corpo. A maioria dos abduzidos desenvolve interesse em participar de religiões ocultistas, místicas, New Age. Muitos abduzidos relatam que os alienígenas dizem que eles nos criaram por meio do DNA, que eles nos guiarão no próximo passo evolutivo, que a Terra será destruída se eles não mudarem a humanidade. Que eles são mais avançados do que nós, tecnologicamente e espiritualmente, e que são nossos criadores. Antes de nos permitirmos acreditar na benevolência da interação alienígena, devemos perguntar: os seres evoluídos precisam usar a sombra da noite para realizar boas ações? Eles precisam nos paralisar e nos tornar impotentes para resistir? Os anjos precisam roubar nossos fetos? Ela disse que existem relatos de abduzidos levados para instalações em que não se encontram apenas alienígenas, mas também seres humanos, às vezes vestindo uniformes militares. Vários grupos de pessoas relatam abduções, mas tem um grupo de pessoas que, de modo geral, não é abduzido: os cristãos. Não qualquer tipo de cristão, mas aqueles que simplesmente acreditam na Bíblia. Os cristãos que relatavam a experiência de abdução tendiam a ser pessoas que intelectualmente defendiam a existência de Deus, mas não a aplicavam pessoalmente. Porém, parece haver uma óbvia ausência de cristãos devotos que acreditavam na Bíblia. Onde eles estavam nessa equação? Parece que os aliens não gostam de cristãos sinceros, e tem um caso bem curioso nessa questão, o caso Bill D. A abdução de Bill D começou como a maioria das abduções. No início da noite, ele viu luzes sobre uma floresta através da sua janela. Ele pensou que era um helicóptero da polícia em busca de bandidos ou coisa assim. O que quer que fosse, isso agitou os cachorros dele. Bill foi para a cama. Ele estava deitado na cama e acordado por causa dos cachorros latindo. Bill ficou paralisado. Ele não conseguia gritar. Ele não via nada além de algo cinza esbranquiçado, como uma neblina. Ele sentiu que alguém ou alguma coisa estava no seu quarto. A próxima coisa que ele sentiu é que estava levitando acima da sua cama. Bill teve a sensação de estar sendo suspenso pelo que parecia ser um bastão inserido no seu reto. A essa altura, estava com muito medo.
terror. Mas não conseguia gritar. Eu achava que estava tendo uma experiência satânica, que o demônio me segurou e empurrou um poste no meu reto e me segurou no ar. Tão desamparado, eu não pude fazer nada. Eu disse: Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, Jesus. Quando o fiz, havia um sentimento ou um som, ou as minhas palavras que eu pensava, ou as palavras que tinha tentado dizer, ou o que quer que seja, machucou o que quer que estivesse me segurando no ar, nesse poste. E eu senti que ele foi retirado e eu caí. Eu bati na cama, porque era como se eu tivesse sido jogado de volta na cama. Eu realmente não posso dizer, mas quando o fiz, a minha esposa acordou e perguntou por que eu estava pulando na cama. Mas o caso de Bill não foi único. Os dados mostraram que, em todos os casos em que a vítima sabia invocar o nome de Jesus Cristo, o evento parou. Muitas pessoas relatando que as abduções foram interrompidas quando usaram o nome de Jesus Cristo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. As abduções são experiências espirituais e se assemelham a relatos antigos com entidades que a Bíblia chama de demônios. A demonologia não é apenas mais uma coisa de maluco, é o estudo dos antigos monstros e demônios que aparentemente coexistiram com o homem ao longo da história. Milhares de livros foram escritos sobre o assunto. Muitos desses livros eram escritos por clérigos, cientistas e estudiosos. Um número incontável de eventos demoníacos bem documentados está prontamente disponível para todo pesquisador. As manifestações e ocorrências descritas nessa vasta literatura são similares, se não inteiramente idênticas ao fenômeno OVNI. Vítimas de demonomania, possessão, sofrem os mesmos sintomas médicos e emocionais que das pessoas abduzidas. O diabo e seus demônios podem, de acordo com a literatura, se manifestar em quase qualquer forma e podem imitar fisicamente qualquer coisa, desde anjos até monstros horripilantes com os olhos brilhantes. Objetos e entidades estranhas se materializam e se desmaterializam nessas histórias. Assim como os OVNIs e seus esplêndidos ocupantes aparecem e desaparecem, atravessam paredes e realizam outras proezas sobrenaturais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se os alienígenas temem o nome de Jesus Cristo, por que existem casos de cristãos sendo abduzidos? Bom, isso acontece porque existem dois tipos de cristãos. Um tipo de cristão é uma pessoa que deu consentimento mental aos ideais cristãos, mas ainda é o que a Bíblia chama de homem natural. Esse tipo de cristão não pode discernir coisas espirituais e permanece sujeito às abduções ou ataques espirituais das entidades que provocam as abduções. Um outro tipo de cristão é uma pessoa que entregou a sua vida a seguir Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Se os alienígenas são bons, por que eles são expulsos quando se usa o nome de Jesus? Segundo a Bíblia, que tipo de ser é expulso quando se usa o nome de Jesus? Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. As experiências de abduções são, na verdade, experiências com espíritos imundos. Experiências com demônios.